Desde o início dos tempos, o ser humano levanta os olhos para o céu em busca de respostas. Há algo em nossa natureza que se recusa a aceitar que tudo o que existe é apenas matéria, acaso e lógica. Desde as primeiras civilizações, as pessoas olham para o invisível e tentam compreender o que está além da razão, aquilo que toca o eterno. Em todas as culturas, em todos os séculos, há relatos de acontecimentos que desafiam o entendimento, luzes que brilham onde não há fogo, vozes que ecoam sem boca humana, curas impossíveis, lágrimas em pedra, sinais no céu. São histórias que ultrapassam fronteiras e sobrevivem ao tempo. No cristianismo, esses acontecimentos receberam um nome que carrega tanto reverência quanto mistério: milagres. Para os fiéis, eles são provas vivas da presença de Deus agindo no mundo. Para os céticos, enigmas que a ciência ainda não conseguiu decifrar. Mas, independentemente da crença de cada um, há algo inegável. Muitos desses eventos foram testemunhados por multidões, documentados por autoridades civis e religiosas, e estudados com rigor por séculos. O que torna esses relatos ainda mais fascinantes é o fato de não se limitarem a lendas antigas. Eles continuam acontecendo. Em tempos modernos, sob câmeras, registros e análises laboratoriais, sinais continuam surgindo, lágrimas que correm de imagens sagradas, sangue que se move sem intervenção humana, e fenômenos celestes observados por milhares ao mesmo tempo. Hoje, vamos embarcar juntos em uma jornada que atravessa continentes e séculos. Uma viagem pelos bastidores do mistério e da fé, onde o impossível parece ganhar forma diante dos olhos. Vamos conhecer histórias que a própria Igreja Católica reconheceu como autênticas e dignas de fé, não como fábulas, mas como sinais. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir estátuas que choram lágrimas humanas, santos que desafiaram a gravidade, sangue que se liquefaz diante de multidões, e milagres que transformaram o destino de cidades inteiras. Talvez, ao final, você não tenha todas as respostas. Mas é provável que sintam mesmo que tanto sentiram ao testemunhar esses acontecimentos: a presença do mistério, o peso do sagrado e a certeza de que existe algo maior do que nós. E enquanto percorremos essa história entre o visível e o invisível, já te convido a seguir conosco nessa jornada. Se você acredita que há mais entre o céu e a terra do que nossos olhos podem ver, inscreva-se no canal e permaneça com a mente aberta, porque o que vem a seguir vai desafiar tudo o que você acha que sabe sobre o mundo real. Nossa jornada começa em Nápoles, uma cidade vibrante, de ruas estreitas e cheias de vida, mas também repleta de mistérios que atravessam os séculos. No coração dessa cidade italiana, dentro de sua imponente catedral, acontece um dos fenômenos religiosos mais antigos e persistentes da história cristã: o milagre do sangue de São Januário. São Januário, ou San Genaro, como é chamado pelos napolitanos, foi bispo e mártir no século IV. Viveu em tempos em que o Império Romano ainda perseguia os cristãos com brutalidade. Segundo a tradição, foi decapitado por se recusar a renunciar à fé. Após sua morte, fiéis recolheram seu sangue e o guardaram em 2 pequenas ampolas de vidro, seladas e veneradas como relíquia. Durante séculos, essas ampolas permaneceram imóveis, com sangue coagulado e escurecido. Até que, no ano de 1389, algo extraordinário começou a acontecer. Em dias específicos do calendário, sempre nas mesmas datas, 3 vezes ao ano, o sangue sólido parecia despertar. Lentamente, diante de uma multidão silenciosa, o conteúdo endurecido se tornava líquido, como se estivesse vivo novamente. A cerimônia é um dos momentos mais solenes da cidade. As ruas se enchem de fiéis, o ar é tomado por orações, e todos aguardam o instante exato em que o milagre acontece. Dentro da catedral, o ar parece mudar. Quando o sangue finalmente se liquefaz, os sinos começam a tocar, a multidão explode em aplausos, lágrimas e cânticos. É uma mistura de fé e espanto que se repete há mais de 600 anos. E não se trata apenas de devoção popular. O fenômeno foi registrado com rigor impressionante. Há documentos oficiais, assinados por prefeitos, bispos, médicos e até cientistas, atestando o acontecimento. Desde o século XVII, cada liquefação é anotada em registros da Igreja. Homens como Montesquieu e Goethe presenciaram o milagre e afirmaram que não havia truque algum. Análises modernas confirmaram que o material dentro das ampolas é, de fato, sangue humano, mas a ciência não conseguiu explicar por que ele alterna, em certas ocasiões, entre os estados sólido e líquido, nem porque isso ocorre apenas em dias específicos, diante de tantas testemunhas. O mais intrigante é que o milagre parece carregar mensagens simbólicas.
Quando, em raras ocasiões, o sangue não se liquefaz, os napolitanos acreditam que tempos difíceis se aproximam. E curiosamente, há registros históricos de que, nesses anos, a cidade enfrentou tragédias, erupções do Vesúvio, epidemias e guerras. Mas o que esse fenômeno realmente significa? Um sinal do céu, um mistério físico ainda não compreendido ou uma manifestação coletiva de fé que transcende a matéria? Talvez o verdadeiro milagre esteja justamente aí, no encontro entre o inexplicável e o coração humano que se recusa a deixar de acreditar. E se você também sente essa curiosidade, essa vontade de entender o que há por trás do invisível, fique conosco. Porque essa é apenas a primeira de muitas histórias em que o sobrenatural e o humano se tocam, e o impossível parece, por um instante, tornar-se real. Chega Europa e cruzamos o oceano até o extremo oriente. Nosso destino é o Japão, uma terra de templos silenciosos, montanhas cobertas de névoa e tradições milenares. Um país onde o cristianismo sempre foi uma minoria discreta, marcada por perseguições e longos séculos de silêncio. É justamente nesse cenário improvável que, em 1973, uma série de acontecimentos inexplicáveis transformou um pequeno convento em um dos centros de fé mais comentados do mundo. O local era o Convento das Servas da Eucaristia, na cidade de Akita. Lá vivia a irmã Agnes Katsuko Sasagawa, uma religiosa simples, de saúde frágil e audição quase perdida. Durante suas orações, ela começou a relatar experiências espirituais intensas, luzes misteriosas, vozes que a chamavam e uma presença que ela identificava como a da Virgem Maria. As mensagens que dizia receber falavam de oração, penitência e arrependimento, mas também traziam alertas, tempos de crise espiritual, divisões dentro da própria igreja e sofrimento para a humanidade se esta não se convertesse. Mas o que realmente chamou a atenção do mundo não foram apenas as mensagens, e sim o que começou a acontecer com uma imagem de madeira da Virgem Maria, colocada no altar do convento. Era uma escultura simples, com cerca de 60 centímetros, feita de madeira de caede, uma espécie de bordo japonês. Certo dia, uma das freiras percebeu algo incomum, lágrimas escorriam dos olhos da imagem. Não era um brilho ilusório, nem uma gota de água acidental. Eram lágrimas reais, correndo pelo rosto esculpido. As irmãs secaram o rosto da estátua, mas no dia seguinte, as lágrimas voltaram. E não foi um episódio isolado. O fenômeno se repetiu 101 vezes, ao longo de vários anos, sempre diante de testemunhas, religiosas, visitantes e até autoridades locais. Em algumas ocasiões, a estátua também verteu sangue de uma ferida em sua mão direita. Cientistas foram chamados, amostras foram coletadas, e o resultado surpreendeu até os mais céticos. Tratava-se de lágrimas e sangue humanos reais. A igreja local iniciou uma investigação longa e minuciosa. Nenhuma explicação natural foi encontrada. Testes comprovaram que a madeira não possuía cavidades, tubos ou mecanismos internos. E ao mesmo tempo, os relatos se multiplicavam. Pessoas afirmavam sentir perfume de flores dentro da capela, ouvir cânticos angelicais vindos do nada, e ver luzes suaves emanando da imagem. Durante esse período, a irmã Agnes também apresentou estigmas, feridas misteriosas nas mãos semelhantes às de Cristo crucificado. E, curiosamente, sua surdez foi curada de forma repentina, outro fato documentado e sem explicação médica. Em 1984, após 11 anos de investigação, o bispo local, Dom John Shojiro Ito, declarou oficialmente que os eventos de Akita eram dignos de fé e que nada neles contrariava a doutrina católica. O Vaticano, sob o pontificado de João Paulo II, reconheceu a autenticidade espiritual do caso. Hoje, o santuário de Akita recebe peregrinos do mundo inteiro. Muitos vão em busca de cura, outros apenas para ver com os próprios olhos o local onde, segundo a fé católica, a Mãe de Deus chorou pelo destino da humanidade. E talvez essa seja a mensagem mais profunda desse milagre, uma mãe que chora pelos filhos que se afastam, e um chamado para compaixão, antes que seja tarde demais. Se você acredita que até o silêncio pode carregar uma mensagem divina, continue conosco, porque, na próxima parte, uma pequena imagem na América Central vai provar que o sagrado também sabe se mover. Nosso caminho agora nos leva até a América Central, para um país pequeno em tamanho, mas enorme em devoção, a Costa Rica. Entre montanhas verdes e rios de águas cristalinas, encontra-se a cidade de Cartago, um dos lugares mais antigos do país e cenário de um acontecimento que, há quase 4 séculos, continua a tocar o coração do povo costarriquenho. Era o ano de 1635. Em um vilarejo simples,
uma jovem chamada Joana Pereira, de origem indígena, saiu pela manhã em busca de lenha, como fazia todos os dias. Ao caminhar próxima a um riacho, avistou uma pequena imagem escura de uma mulher com uma criança nos braços. A peça era delicada, feita de pedra, com traços serenos e misteriosos. Joana acreditou que fosse uma boneca e, encantada, levou-a para casa. No entanto, ao acordar no dia seguinte, a menina percebeu que a imagem havia desaparecido. Intrigada, retornou ao mesmo riacho, e lá estava ela, novamente, sobre a mesma pedra. Joana levou-a de volta para casa, mas o mesmo fenômeno se repetiu. Várias vezes. Sempre que era retirada do local, a pequena imagem retornava misteriosamente para o mesmo ponto. O fato se espalhou rapidamente. Moradores da região, padres e até autoridades civis foram ao local, testemunhando o estranho acontecimento. O pároco decidiu então guardar a imagem dentro da igreja, acreditando que assim ela ficaria protegida. Mas, mesmo trancada, a imagem desapareceu e reapareceu outra vez sobre a pedra, junto ao riacho. O clero interpretou o fenômeno como um sinal divino. A imagem queria permanecer naquele lugar. E foi exatamente ali que se construiu uma pequena capela, que com o tempo deu origem à Basílica de Nuestra Senhora de Los Angeles, hoje o Santuário Nacional da Costa Rica. O povo começou a chamá-la de La Negrita, por causa de sua coloração escura. E ela se tornou símbolo da união entre os povos nativos e os colonizadores, da humildade diante do divino e da presença constante de Maria junto aos mais simples. A devoção cresceu a tal ponto que, todos os anos, milhões de fiéis participam de uma peregrinação chamada La Romeria, caminhando dezenas de quilômetros até o Santuário de Cartago. Muitos fazem o trajeto descalços, outros de joelhos, como forma de agradecimento por graças alcançadas. Além da fé popular, a imagem também carrega um simbolismo espiritual profundo. Ela parece lembrar que o sagrado não precisa estar em palácios ou templos grandiosos, ele habita onde há pureza e coração sincero. Talvez por isso, a pequena estátua sempre voltava ao lugar de onde nunca quis sair, o solo humilde, junto à pedra e à água, símbolos de origem e vida. Até hoje, estudiosos e devotos se perguntam o que realmente aconteceu naquele verão de 1635. Foi um fenômeno sobrenatural, uma intervenção divina, ou apenas um sinal para o povo reconhecer sua própria fé? O que ninguém questiona é o impacto que essa história teve. A Basílica de Nossa Senhora dos Anjos não é apenas um monumento religioso, é o coração espiritual de uma nação inteira. E talvez, no fundo, o milagre de La Negrita não seja apenas o de uma imagem que reaparecia misteriosamente, mas o de um povo inteiro que aprendeu, através dela, a voltar sempre ao mesmo lugar, o da fé. Se essas histórias despertam algo em você, siga conosco, porque o próximo capítulo vai nos levar ao limite do impossível, quando homens e mulheres santos desafiaram as leis da gravidade e do tempo. Em imagens, relíquias ou objetos sagrados. São fenômenos que parecem transcender o próprio corpo humano, como se, em certos momentos, o espírito se tornasse tão leve que desafia as leis da física. Entre esses casos, poucos são tão impressionantes quanto as levitações e as bilocações atribuídas a santos e místicos da Igreja. Um dos exemplos mais conhecidos é o de São José de Cupertino, um frade franciscano que viveu na Itália no século XVII. Desde jovem, José parecia viver entre dois mundos. Era distraído, pouco hábil com os estudos e constantemente mal compreendido por seus superiores. Foi rejeitado por diversos mosteiros antes de ser aceito, quase por compaixão, na ordem franciscana. Mas aquilo que muitos viam como fraqueza transformou-se, com o tempo, em um sinal de profunda espiritualidade. Durante momentos de oração intensa, missas e procissões, José entrava em êxtase e, diante de dezenas de testemunhas, se elevava do chão, flutuando por longos instantes, como se o peso da matéria deixasse de existir. Esses episódios foram relatados centenas de vezes. Há registros oficiais de mais de 70 levitações, algumas presenciadas por nobres, cardeais e até pelo Papa Urbano VIII, que ficou atônito ao vê-lo suspenso no ar durante uma cerimônia. Testemunhas relatavam que, após o êxtase, o santo retornava suavemente ao chão, confuso e profundamente emocionado, como quem desperta de um sonho celestial. As autoridades da Igreja, cautelosas, investigaram o fenômeno repetidas vezes. Nenhum sinal de fraude foi encontrado. E mesmo quando José foi transferido para locais isolados, para evitar aglomerações de curiosos, as levitações continuaram a acontecer.
Em 1767, mais de 100 anos após sua morte, foi canonizado, e até hoje é conhecido como o santo que voava. Outro exemplo notável vem da América Latina. São Martinho de Porres, nascido no Peru em 1579, filho de um cavaleiro espanhol e de uma mulher africana escravizada. Marcado pela discriminação racial, Martinho foi admitido como ajudante no convento dos dominicanos, realizando os trabalhos mais humildes. Mas em sua simplicidade e caridade, manifestou dons extraordinários. Relatos da época descrevem curas milagrosas, aparições em lugares distantes e até o dom da bilocação, a capacidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Missionários na África e nas Filipinas afirmaram ter recebido sua visita, mesmo quando ele nunca havia deixado Lima. Outras testemunhas contaram que o viram atravessar paredes para socorrer doentes, ou levitar durante a oração. Nesses casos, o denominador comum não era o espetáculo, mas a santidade interior. Os santos não buscavam chamar atenção, e muitas vezes pediam a Deus que cessasse os fenômenos. Para eles, o milagre não era o voo, mas o amor, não era estar em dois lugares, mas servir a todos. Esta é a história de somente 2 casos, dentre outros que a Igreja possui. Essas histórias ecoam uma mensagem antiga: quando o espírito se eleva, até o corpo parece seguir. Talvez por isso, quando se fala de levitação e bilocação, o verdadeiro mistério não esteja nas alturas, mas no que acontece dentro do coração humano, quando ele se entrega por completo ao divino. E se até agora falamos de sinais visíveis e corpos que desafiam a gravidade, no próximo capítulo entraremos no mistério mais profundo da fé cristã: a presença de Deus na Eucaristia e os milagres que a tornaram visíveis aos olhos do mundo. Se há um mistério central no coração do cristianismo, ele se manifesta na Eucaristia, o momento em que, segundo a fé católica, o pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue de Cristo. É um ato de fé invisível, sustentado pela crença profunda na presença real de Deus. Mas, ao longo da história, em certos momentos e lugares, essa fé parece ter recebido confirmações visíveis, palpáveis, que desafiam toda a explicação humana. Um dos casos mais impressionantes ocorreu na cidade de Lanciano, no sul da Itália, por volta do século VIII. Um monge da Ordem de São Basílio celebrava a missa, tomado por dúvidas interiores sobre se a Eucaristia era realmente o corpo de Cristo ou apenas um símbolo. No instante em que pronunciou as palavras da consagração, algo extraordinário aconteceu diante de seus olhos. A hóstia branca transformou-se em carne viva, e o vinho, em sangue fresco. A comunidade ficou atônita. O milagre foi preservado com extremo cuidado e, séculos depois, submetido a análises científicas rigorosas. Os estudos, conduzidos por médicos e pesquisadores independentes, revelaram algo assombroso: a carne é tecido do coração humano, mais especificamente do miocárdio, e o sangue é do tipo AB, o mesmo encontrado no Santo Sudário de Turim. Além disso, o material nunca se decompôs, permanecendo intacto há mais de 1.200 anos, algo impossível pelas leis naturais conhecidas. Outros milagres semelhantes foram relatados ao longo dos séculos, em diferentes países, mas talvez nenhum tenha mobilizado tantas pessoas quanto o fenômeno ocorrido em Fátima, Portugal, em 1917. Na pequena aldeia de Fátima, 3 crianças, Lúcia, Jacinta e Francisco, afirmaram ver a Virgem Maria, que lhes transmitiu mensagens de oração e penitência, e prometeu um sinal visível para que todos acreditassem. Durante meses, os encontros se repetiram, até que, no dia 13 de outubro de 1917, mais de 70.000 pessoas se reuniram para testemunhar o prometido milagre. Naquele dia, sob uma chuva intensa, o céu se abriu. O sol surgiu entre as nuvens, começou a girar em espiral, lançando luzes coloridas sobre a multidão e, segundo inúmeros relatos, pareceu se mover em direção à terra. As roupas encharcadas secaram instantaneamente, e a multidão, tomada de emoção, caiu de joelhos. O evento foi testemunhado por jornalistas, cientistas e até por céticos declarados. Os jornais da época, inclusive os anticlericais, registraram o acontecimento. Após cuidadosa investigação, a Igreja reconheceu oficialmente o milagre e as mensagens de Fátima, que se tornaram símbolo de esperança, conversão e paz. O que une esses 2 milagres, o de Lanciano e o de Fátima, é o mesmo fio invisível que liga o céu à terra, a fé que se torna visível. Eles recordam que o sagrado, às vezes, se revela de maneira tão direta que nem mesmo o olhar humano consegue compreender sua totalidade. E talvez seja por isso que, diante de tantos séculos de ceticismo e avanço científico, esses fenômenos continuam a ecoar.
Não como provas que obrigam a acreditar, mas como sinais que convidam a refletir. Porque, no fim das contas, o maior milagre da fé pode não estar no sol que dança nem no pão que se transforma em carne, mas na mudança silenciosa que acontece dentro de quem escolhe acreditar. Ao longo desta jornada, atravessamos séculos e continentes. Vimos sangue que se move, estátuas que choram, imagens que retornam sozinhas, santos que desafiam a gravidade e luzes celestes que dançam diante de multidões. Cada história, por mais distante que pareça, carrega algo em comum: a busca humana pelo mistério. Em todos esses acontecimentos, o que realmente toca o coração não é apenas o milagre em si, mas a reação das pessoas diante do inexplicável. São lágrimas, promessas, orações e silêncios. São corações transformados por algo que escapa à compreensão. Talvez seja esse o verdadeiro milagre: a capacidade de um simples sinal reacender a fé adormecida, a esperança esquecida. A história da Igreja está cheia de registros como esses, de homens e mulheres que, diante do sobrenatural, não se limitaram a observar, mas deixaram que aquilo os transformasse. Alguns se tornaram santos, outros apenas melhores seres humanos. E, no fundo, é isso que todos esses fenômenos parecem querer nos lembrar: que o divino não se revela para provar nada, mas para chamar de volta. Os milagres, quando acontecem, não são truques de um Deus distante. São gestos de ternura, lembretes de que há algo além do visível, e que a fé, mesmo em tempos de dúvida, continua sendo a ponte entre o céu e a terra. E talvez o maior deles não esteja registrado em livros ou documentado em câmeras. Talvez o verdadeiro milagre aconteça em silêncio, dentro de cada pessoa que, ao ouvir essas histórias, sente nascer novamente a vontade de acreditar. Porque quando a razão chega ao seu limite, a fé começa. E é nesse ponto, entre o que podemos explicar e o que só podemos sentir, que o mistério se torna vivo. Essas histórias não pedem que você aceite tudo sem questionar, mas que olhe com o coração aberto. Que perceba que há coisas que a ciência ainda não consegue medir, e que, mesmo assim, tocam profundamente a alma humana. E se essa jornada te inspirou, te emocionou ou simplesmente despertou a curiosidade, te convido a continuar conosco. Deixe seu like para que mais pessoas conheçam esses relatos que cruzam o tempo e o impossível. Compartilhe este vídeo com alguém que também se encanta por mistério, fé e história. Nos comentários, conte para nós, qual desses milagres mais te impressionou, e por quê? E se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal, ative o sino e continue explorando conosco os grandes enigmas que ligam o visível ao invisível. Porque, no fim das contas, a fé pode até não explicar o mundo, mas é ela que o faz ter sentido. Que Deus te acompanhe. E que, onde quer que você esteja, nunca te falte a esperança.